Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 5, 1-12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, do mesmo modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos aí então o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças no Evangelho de Marcos, onde Jesus tem então faz esse discurso, né? Mas a imagem de Jesus subindo ao monte e apresentando então esses direcionamentos de vida para nós, ela relembra aí, faz uma alusão à imagem de Moisés subindo a montanha e voltando com os 10 mandamentos. E aí nós vemos que os 10 mandamentos são as condutas que nós devemos ter com Deus e com os irmãos. No outro dia eu já falava que se nós vivêssemos os 10 mandamentos em plenitude, o mundo seria bem diferente. E aqui Jesus ainda adentra um pouco mais, porque ele vai, digamos assim, numa raiz, numa profundeza maior, numa intimidade maior do nosso coração. Porque ele está falando aqui então de algo muito mais profundo, né? Os 10 mandamentos, é claro, fala da nossa conduta exterior, mas fala também do coração, porque não é possível amar a Deus sobre todas as coisas sem ter uma disposição interior. Mas aqui Jesus então fala com alguns aspectos mais profundos para nós. Por quê? Porque é preciso mudar a conduta da pessoa, do homem, da mulher, a partir de dentro. Eu sempre falei, sempre disse que a sociedade, que o mundo, e todos sabem, né, não é novidade, mas que só mudará a partir da mudança de cada pessoa. Às vezes a gente olha para o mundo, vê as injustiças, vê o mal, vê o pecado, vê as coisas ruins, as coisas negativas que acontecem e fica desolado, fica injuriado, fica revoltado. Mas a pergunta que nós devemos fazer diante disso é: será que eu de alguma forma contribuo ou sou omisso diante disso? Mas o que eu posso fazer? Porque às vezes a gente fica olhando as situações que acontecem longe da gente. Mas muitas vezes perto também estão acontecendo pequenas situações negativas que com a nossa conduta, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com o nosso comportamento, nós podemos mudar. E o nosso comportamento é isso. Então Jesus fala a partir de dentro de cada pessoa, né? São condutas aqui que nós devemos buscar em vista de uma vida eterna, em vista de um bem que vai ser para a nossa alma, que nós seremos melhores, né? Aqui estamos falando de santidade. O problema é que quando falo de santidade, as pessoas já remetem como se fosse uma palavra impossível, uma palavra para uma pessoa que só vive na igreja, que só vive rezando, que vive afastado de tudo, que não tem alegria, que não pode usufruir de nada nessa vida. E isso é um grande equívoco. A santidade, aliás, está numa conduta que busca a perfeição, que busca o respeito, que busca o amor pleno, aonde a pessoa vive. No tempo nosso, do jeito nosso, na nossa realidade, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Uma conduta exemplar, uma conduta, né, que realmente ganhe o respeito das pessoas. Nós vemos aí muitas pessoas que passaram pela nossa vida que têm, então, esta possibilidade, que tiveram essa conduta, né? Então,
esses valores que Jesus apresenta para nós são valores que não passam, estão além dos bens passageiros, dos bens materiais, do conforto material que a gente busca. Então é um caminho de vida e santidade em paralelo aos 10 mandamentos que Moisés nos apresentou. Então, de Deus vem tudo isso que nós possamos buscar, então, com abertura de coração, com desejo sincero, com a nossa vida de oração, de comunidade, de comunhão, que possamos viver cada dia melhor a vontade de Deus, que será o nosso grande bem. Deus te abençoe e Deus te guarde.